Mulher é presa acusada de torturar o filho de 4 anos. A criança sofreu queimaduras no corpo e até na língua. Motociclista que quebrou o retrovisor de carro na terceira ponte é indiciado por crime de dano. O comportamento do motorista também vai ser investigado. Tiros em Jardim da Penha. O alvo era um bandido que assaltou um restaurante. A vítima seguiu o criminoso e atirou contra ele. Quarta-feira de manifestação na capital contra a reforma da Previdência. Confusão no aeroporto de Vitória. Taxistas são flagrados brigando com motoristas. As imagens foram compartilhadas na internet. Acidente na BR-101 envolve 2 caminhões. A batida foi tão forte que parte de um dos veículos ficou grudado no outro. Comandante da Polícia Militar é oficialmente empossado. O coronel Nilton Rodrigues falou de paz e citou o Papa Francisco ao tomar posse. Jovens e adolescentes são os mais atingidos pelo desemprego. É o que aponta uma pesquisa do IPEA. O Igor, que tem 19 anos, decidiu fugir dessa estatística e já começa a colher os frutos do próprio negócio. E a causa da infertilidade de muitas mulheres pode ser a endometriose, mas a doença tem cura. O TN explica o que deve ser feito. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Ela deveria dar amor, mas torturava o próprio filho. A criança de apenas 4 anos era queimada dentro de casa como forma de punição. As marcas de queimaduras estão espalhadas pelo corpo da criança. As fotos registradas pela Polícia Civil fazem parte de uma investigação que aponta que o menino de 4 anos estava sendo vítima de tortura. A suspeita do crime é a própria mãe da criança. Essa mãe agia no interior da residência com extrema covardia. Ela queimava utensílios domésticos, queimava no fogão da própria residência, queimava talheres e esses talheres ela encostava no corpo dessa criança como forma de castigo. Sempre que essa criança fazia um ato que ela considerava inadequado, uma bagunça, ela submetia esse utensílio a altas temperaturas e encostava na pele da criança, provocando queimaduras e lesões. No dia 22 de fevereiro, o menino surgiu com esta queimadura na língua. O motivo, segundo o delegado, fútil. O garoto teria bebido suco sem permissão da mãe. A denúncia chegou até a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente através do pai do menino. A cada 15 dias, a criança ficava com ele. O homem disse à polícia que desconfiava que o filho sofria maus tratos, mas o menino sempre disse que se machucava sozinho. Após aparecer com a queimadura na língua, o pai insistiu e o filho acabou confessando o que realmente estava acontecendo. Essa criança também sofria ameaças da mãe, então ela não relatava toda essa série de violações, essa série de violência que ela sofria dentro de casa. A partir do momento em que a criança relatou e que o pai teve a prova, que no caso foi essa queimadura produzida na língua da criança, nós instauramos o inquérito policial e a partir daí foi possível a prisão da acusada. Questionada sobre o crime, a dona de casa de 48 anos contou a seguinte versão. Não, eu nunca fiz isso. Quem está ligando, falando isso, é tudo mentira. É porque o meu menino estava cozinhando, aí eu peguei a colher, né? E peguei a colher, botei só na hora do fogo, né? E botei, fiz assim, só que eu fiz, mas não foi para queimar ele, igualzinho, estão falando que estou maltratando meu filho. Por que a senhora, se o forno estivesse desligado, encostaria a colher no fogo para depois encostar no teu filho? Qual é a lógica disso? Não, mas eu falei isso aí na brincadeira. Nunca maltratei meus filhos, graças a Deus. A Polícia Civil ainda vai investigar a possível omissão dos irmãos do menino sobre o crime. A criança, no momento, ela está abrigada, está sobre o auxílio, está recebendo todo o equipamento, o material e afeto do Conselho Tutelar, até que seja localizado um familiar próximo que esteja apto a cuidar dela. A suspeita foi autuada pelo crime de tortura e encaminhada ao presídio. Se condenada, pode pegar até 8 anos de prisão. Bandido é baleado durante assalto em Vitória. O criminoso foi atingido pelo disparo depois de sair de um restaurante em Jardim da Penha. Ele e o comparsa teriam roubado um cordão e a aliança do filho do proprietário.
A vítima trabalhava no estabelecimento na hora do assalto. Decidiu ir atrás dos bandidos quando eles deixaram o local. Armado, o homem atirou nos bandidos. O criminoso acabou preso. O outro bandido conseguiu fugir. Motociclista que quebrou o retrovisor de carro na terceira ponte é indiciado por crime de dano. O delegado vai investigar também a conduta do motorista do carro. Carlos Henrique Pereira Zanetti, de 27 anos, chegou na Delegacia de Delitos de Trânsito por volta das 2 horas da tarde. Ele é o motoqueiro que aparece nessas imagens quebrando o retrovisor de uma caminhonete em pleno engarrafamento na terceira ponte. O vídeo mostra o motociclista tentando fazer uma ultrapassagem, mas o carro acaba encostando nele. É possível perceber que Carlos Henrique se irrita e, com o capacete, danifica o veículo. Carlos Henrique foi embora sem falar com a imprensa, mas ao delegado confirmou a atitude inadequada e disse que antes da ação divulgada nas redes sociais, ele e o motorista da caminhonete já estavam se desentendendo. Ele confessou o crime de dano, ou seja, também não havia o que dizer, as imagens são bem claras. Ele alega que ele fez isso porque anteriormente daquela imagem ele havia sido fechado pelo motorista da caminhonete, né? Mas é um fato que pode explicar a atitude dele, mas não justifica. Para apurar o que o motoqueiro relatou em depoimento, a Polícia Civil solicitou à Rodossol imagens das câmeras de videomonitoramento da terceira ponte. Através dessas imagens, o delegado vai analisar o comportamento dos condutores antes do momento em que a gravação divulgada nas redes sociais foi realizada. Além disso, o delegado responsável pelo caso vai ouvir testemunhas. Caso fique comprovado que o motorista da caminhonete utilizou de direção perigosa contra o motoqueiro, ele também vai responder na justiça. Carlos Henrique foi indiciado por dano qualificado. Ele já tem passagem por violência doméstica. As imagens da Rodossol já foram colhidas, né? Até pela análise da imagem inicial, já dava para perceber que alguma coisa aconteceu antes. A gente quer saber o que foi isso exatamente que aconteceu e se isso é uma conduta ou não criminosa. Se for criminosa, haverá os indiciamentos devidos. A partir de agora, o Carlos Henrique já foi indiciado. Ele foi indiciado pelo crime de dano qualificado ao patrimônio particular. Ele que já tem passagem. Já tem passagem por Maria da Penha, inclusive está sendo processado judicialmente pela companheira. O acusado vai responder em liberdade. Acidente na BR-101 em Guarapari. Os motoristas pararam na rodovia para deixar um carro cruzar a pista. Mas um caminhão que vinha logo atrás não parou e acabou batendo nos carros. Esse vídeo foi feito por um motorista logo após o acidente. Envolveu 2 caminhões. O vermelho de Santa Catarina colidiu na traseira deste outro do Rio de Janeiro, que seguia na mesma direção. A cabine ficou completamente destruída, pedaços do caminhão espalharam pela pista. Difícil era acreditar que o motorista saiu ileso sem nenhum arranhão. Partes do caminhão ficaram presas ainda à carroceria do outro, tamanho impacto da colisão. O acidente aconteceu no quilômetro 312 da BR-101 Sul, no sentido Cariacica-Guarapari, próximo do Seringal. A gentileza de alguns motoristas e o descuido de outro foi a causa desse acidente. Seu Robson, motorista deste caminhão, contou que ele precisou parar aqui na pista da BR porque o trânsito que vinha de lá para cá também estava parado. O motivo, um carro que estava aqui fez a conversão para entrar naquela pista ali e ter acesso a uma fazenda que tem aqui dentro do Seringal. Foi nesta hora que o acidente aconteceu. O trânsito parou, né? Eu parei o carro, consegui parar, só que o colega atrás não conseguiu parar e bateu na minha traseira. Peguei surpresa, porque a gente anda na distância, né? Com a carga de um carro desse tamanho carregado, tem que andar na distância razoável para poder conseguir frear. Infelizmente o colega não teve essa distância, não manteve essa distância e colidiu na minha traseira. O acidente aconteceu por volta das 6h30 da manhã, interditando totalmente a pista. Os veículos só foram retirados cerca de 3 horas depois. Nesse intervalo, a fila de carros se estendeu por mais de 5 quilômetros nos 2 sentidos. Aos 19 anos, o Igor se viu como muitos jovens da idade dele. Ficou desempregado, mas com criatividade e determinação conseguiu superar a crise.
O ensino médio também, e ele se viu na mesma situação que milhões de brasileiros, sem emprego. O Igor bateu em várias portas, mas só ouviu não. Mas ele não se deixou abater. Lembrou de uma conversa que teve com um amigo dentro da sala de aula. Os dois queriam montar o próprio negócio. Mas como fazer isso? Sem dinheiro, sem experiência, simples. Eles tinham o principal: força de vontade. E 2 ferramentas muito importantes também: papel e caneta. Foi assim que surgiu o Lava Jato do Igor. Ele agora é patrão e trabalha na porta de casa. O início foi tudo meio improvisado mesmo, sem dinheiro, meu pai ajudando, a mãe dele ajudando, minha mãe também dando uma força, até mesmo na mão de obra. Foi isso aí. O tal amigo buscou outros caminhos. Aí o Roger e a dona Marlene apareceram para fortalecer o time. Ela é mãe do Igor e no início não botava fé na ideia do filho. A princípio eu não apoiei não, porque a ideia não me caiu muito bem. Aí eu resolvi acompanhar o trabalho dele de perto. Aí eu ofereci o nosso espaço, né? Falei, vamos trabalhar aqui e dia a dia eu tô junto com ele. 45 dias depois, as coisas mudaram bastante, né, dona Marlene? Super aprovado, né? Muito aprovado. Que ele tá procurando outro serviço, né? Mas a gente pretende continuar com o Lava Jato. O Igor faz parte de uma estatística preocupante. Jovens entre 14 e 24 anos são os mais atingidos pelo desemprego. Os dados são do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA. A diferença foi que ele fez o que poucos fazem. Tentou, arriscou, deixou a criatividade aflorar. É uma realidade do cenário atual que esses jovens estão enfrentando aí. Algumas dicas importantes é o quê? Aproveitar essa nova geração que é muito criativa, que é uma geração muito inovadora, né? Aproveitar isso e utilizar esse potencial, né? De arriscar mais. Se você é criativo também, mas não tem capital para colocar suas ideias em prática, tente convencer alguém de que vale a pena se unir a você. Isso parte também dos pais, né? Incentivar para o bem, para ganhar o próprio dinheiro. Muito orgulho, né? Porque nessa idade, procurando ganhar o próprio dinheiro de maneira honesta. Grande exemplo, né? Novo comandante da Polícia Militar assume oficialmente o cargo. O coronel Nilton Rodrigues tomou posse hoje cedo. Ele assumiu o comando geral da Polícia Militar no dia 6 de fevereiro, durante a greve da PM. A cerimônia de posse aconteceu no quartel de Maruípe, em Vitória. O coronel Nilton destacou um texto do Papa Francisco sobre amor, paz e bondade. Também tomaram posse os comandantes da Polícia Ostensiva Serrano e Noroeste, além dos comandantes das companhias independentes. Mulheres que passam anos tentando engravidar, sofrem, se cobram, são cobradas e muitas não chegam ao diagnóstico que pode ser a causa do problema, endometriose. Além da infertilidade, a doença provoca vários sintomas, mas tem cura. Veja na reportagem de Mariana Rodrigues. As gêmeas Laura e Luísa, de 6 anos, e o Lipe, de 4, são a alegria da Karine. Ser mãe foi um sonho realizado. Ela guarda com carinho todas as lembranças da gravidez. Você acaba não se vendo mais sem eles, né? Até a própria rotina sem eles é difícil e você não consegue mais imaginar. Estar grávida é uma delícia, eu gostei muito. Mas construir essa família linda não foi fácil, não. Aos 32 anos, a Karine descobriu que tinha endometriose. Foi um baque. É que ela não sentia nenhuma dor. O único e grande problema era a dificuldade para engravidar. A gente descobriu durante a pesquisa mesmo das causas da infertilidade. Então, durante todos os exames, um dos exames foi a vídeo, que é onde se descobriu um pequeno ponto de endometriose. O tratamento da patologia em si foi tranquilo, mas o desgaste emocional da espera, do acaso é difícil, bem difícil. A endometriose é quando o tecido da porção interna do útero, ele sai dessa cavidade, podendo atingir a cavidade pélvica e inclusive cavidades longe, como a região do pulmão, de fígado. Então ele acaba
causando alterações na mulher que teoricamente só poderia ser dentro do útero. Então essa doença ela acaba afetando muitas mulheres no Brasil e no mundo inteiro. Em muitos casos é assim mesmo. A mulher não tem nenhum sintoma, mas quando eles aparecem, o principal é a dor. O principal sintoma da endometriose é a dor. Pode ser uma dor pélvica crônica, pode ser dor durante o período menstrual, pode ser dor para evacuar, dor para urinar, principalmente durante o período menstrual. Essa dor ela tem uma tendência a ficar cada vez mais forte de acordo com o passar do tempo. Tem pacientes que têm graus elevados de endometriose e que são totalmente assintomáticas. E por isso acontece de às vezes ter um diagnóstico tardio, por justamente ela não sentir nada. A endometriose também é chamada de a doença da mulher moderna. Isso porque, segundo os médicos, ela pode estar associada ao estresse, à alimentação inadequada, enfim, a esse padrão de vida frenético de hoje em dia. Aproximadamente 6 milhões de brasileiras sofrem desse problema, sendo que 10% delas têm no máximo 35 anos, ou seja, estão aí em plena idade reprodutiva. Só que não conseguem engravidar. É que a endometriose é uma das principais causas de infertilidade. São 2 tipos de tratamento: cirúrgico ou com o uso de medicamentos. O tratamento cirúrgico ele é basicamente para aquelas pacientes que têm uma dor importante ou que têm um grau muito acentuado de endometriose, correndo o risco, às vezes, por exemplo, de fazer uma obstrução intestinal e ter que operar de emergência. O medicamento, a gente tem algumas medicações que a gente pode utilizar, né? Basicamente é a pílula ou o anticoncepcional combinado, seja ele injetável. Isso vai fazer com que, na maioria das mulheres, essa doença se estabilize, não que ela regrida, mas que ela estabilize e controle os sintomas. A Karine se cuidou, achou melhor fazer uma fertilização e foi presenteada com as gêmeas. Aí a ansiedade ficou de lado, né? Ela já estava super feliz e sabe o que aconteceu? Sem tratamento, sem preocupação, o Lipe chegou e a família cresceu. Acho que eu pedi tanto que Deus falou, já foi 2, manda mais uma, né? Mas foi uma surpresa ótima, maravilhoso. Pois é, importante ir ao médico, fazer os exames para prevenir e, se tiver, já buscar uma solução. Quinta-feira com previsão de pancadas rápidas de chuva na maior parte do estado. Mas o sol ainda aparece. A chuva cai durante a madrugada e amanhã no litoral sudeste, incluindo a Grande Vitória. Já à tarde, previsão de chuva nas regiões Serrana e Sul. Na capital, mínima de 23 e máxima de 34 graus. Dia de protesto pelas ruas da capital. Manifestantes são contra a reforma da Previdência. Os manifestantes se concentraram logo cedo na Praça de Goiabeiras, em Vitória. O protesto contra a reforma da Previdência reuniu representantes de diversas classes de trabalhadores, todos insatisfeitos com a proposta apresentada pelo presidente Michel Temer. Pelo texto da emenda constitucional, homens e mulheres devem ter no mínimo 65 anos de idade e 25 de contribuição para alcançar a aposentadoria. Mas só com 49 anos de contribuição garantem 100% do benefício. O movimento faz parte do Dia Nacional de Paralisação, que aconteceu em vários estados do país. Em Vitória, os trabalhadores seguiram em uma passeata pacífica até o aeroporto. O trânsito pela manhã ficou complicado na região. De acordo com os manifestantes, a possibilidade de reforma, como foi apresentada, prejudicaria todos os trabalhadores brasileiros. As classes, cada uma com a sua peculiaridade, criticam a proposta. Eu penso que isso é uma grande tragédia para todos nós, trabalhadores, que somos engajados no nosso trabalho, que passamos tantas dificuldades no nosso dia a dia. Isso para nós vem como grande desestímulo à nossa batalha diária. E a seguir, flagrante de briga entre motoristas no aeroporto de Vitória. A gente já volta. Homens trocam socos no aeroporto de Vitória. Toda a confusão foi registrada com um celular. A briga começou com um desentendimento entre 2 homens. Não demora muito para que outras pessoas entrem na briga. Não há informações de quem são os envolvidos na confusão, mas é possível ver nas imagens que alguns deles usam uniforme de taxista. Há suspeitas de que os outros envolvidos sejam motoristas do Uber
ou taxistas de outros municípios. A Polícia Militar e a Guarda Municipal disseram que não atenderam ocorrências de agressão na área do aeroporto de Vitória. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição ao meio-dia. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e até amanhã.